Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma avaliação de uma lâmina que já deve ter uns 10 anos. Inclusive, acho que parou de ser fabricada, acho que a marca parou de fabricar, que é um Navy. Talvez o pessoal mais afeito à lâmina se lembre que lá por volta de 2008, por aí assim, era uma das lâminas, das marcas de lâminas baratas, que tinham umas lâminas interessantes. Eles tinham inclusive uma cópia do Spyder Copolis, e eu comprei essa lâmina. O que os amigos estão vendo aqui está longe de ser a lâmina original. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um review que eu fiz na época, na página dos mochileiros, tá? Então os amigos vão poder ver como é que era a geometria original desse canivete e por que eu modifiquei. Bom, ele continua sendo uma lâmina muito robusta, inclusive para o tamanho dele, ele é muito pesado, porque ele é um frame lock com talas em aço, com boa espessura, e a lâmina original dele tinha 3 mm de espessura praticamente integral, até basicamente na ponta dele. Então era uma lâmina para, digamos, cortes mais brutos, né? E como eu vi que eu ia acabar não usando aquilo, o que eu resolvi? Eu fiz um desbaste radical nele, nesse lado. Aqui ele é um flat que eu desbastei a mais do que o lado de cá, então ele é assimétrico, tá? O lado de cá eu fiz um desbaste flat e depois convexei, tá? E finalmente eu fiz essa serrilha pequena, porque não é igual aquela micro serrilha, mas também não é uma serrilha tipo a Spyder Serrated, nem outras serrilhas do tipo. E pessoal, originalmente ele vinha descrito como 440C. 440C não é, tá? Pode ser o 9 cromo 18 MOV ou o 7 cromo 18 MOV. Por que eu falo isso? Porque a dureza dele, na verdade, está em torno de 57, não é 57, 58. A dureza dele, mais precisamente, é 57. E eu vi algumas pessoas falando que alguns modelos da Navy seria 8 cromo 13 MOV. Esse aqui eu tenho certeza que não é 8 cromo 13 MOV. Por quê? Não é nem pela questão de afiação, porque ele quase não é reafiado. Por ser um serrilhado, e eu vou explicar isso melhor, ele quase não é reafiado. É porque o acabamento dele, aqui está até... Ele deve estar acabado numa lixa, eu acredito, 150, por aí assim, tá? Eu tenho canivetes em 8 cromo 13 MOV, com acabamento bem mais polido que esse, que mancham com certa facilidade. Esse aqui não mancha. Então é pouco provável que ele seja 8 cromo 13, tá? Até porque... eu não tomo maiores cuidados com ele. Agora, é uma lâmina muito usada? Na verdade, não. Tá? Por quê? Porque ele é uma lâmina absolutamente especializada. Eu só uso esse canivete em churrascaria, mas nem em casa eu uso para carne. Por quê? Porque em casa eu tenho uma falsificação do Spyder com o Military, que eu fiz um serreado no fio dele todo. Eu já mostrei para os amigos comparando com um outro clone do Military em D2, esse que eu fiz o serrilhado
deve ser 8 cromo 13 qualquer coisa, porque ele mancha bem, tá? E tem uma faca que um amigo me presenteou, ele tinha comprado de um cuteleiro artesanal, mas o tratamento térmico era tão porcaria, mas tão porcaria, que ela virava o fio, até se você olhasse torto para ela, o fio rolava, ou seja, a dureza baixíssima, devia estar na casa de 50, se não fosse menos. Aí eu refiz o tratamento térmico dela, refiz o desbaste dela e meti um serrilhado. Mas como é em aço carbono, eu também não costumo usar muito para carne, mesmo aqui em casa, porque eu já tenho esse Spider com o Police serrilhado, Military, falsificado, tá? Falsificado, em 8 cromo 13, que é todo serrilhado. O tamanho de lâmina é basicamente o mesmo, então como ele é em inox, eu prefiro usá-lo, tá? Mas esse aqui só é usado em churrascaria, gente. Nem em casa eu uso. Cabral, ele não é bom? Pelo contrário, é excepcional para carne. Excepcional. Com essa geometria que ele está agora, originalmente ele tinha 3 milímetros, como eu falei. Agora, nessa região aqui, ele está com 2,7, baixa para 2,6 e chega aqui com 2,4, 2,5, tá? Então é um distal taper agora, originalmente não era. O paquímetro travado a 1 milímetro, entra 5 milímetros nele. Eu não me lembro na geometria original que era um Saber, mas não devia ser nem perto disso, porque ele era muito peitudo, tá? E para cortar carne, gente, é o que eu estou falando, essa serrilha pequena, só para os amigos terem uma ideia. Vocês veem que tem um ponto aqui que ele está engripando. Deve ser um ponto onde o dente, não o dente, a crista entre um dente e outro, deve estar mais arredondada de passar no prato, mas corta, que é uma maravilha. Para cortar carne, gente, não vou falar que não tem igual não, porque talvez outras lâminas com uma geometria ainda melhor e serrilhada cortem melhor. Por exemplo, eu acredito, tá? Eu não tenho uma, mas eu acredito que aquele modelo da Victorinox com o serrilhado na porção anterior da lâmina corte melhor, porque é uma serrilha menor um pouco do que essa, tá? E a geometria da lâmina é melhor do que essa em termos de habilidade de corte, então ela deve cortar melhor. Mas das lâminas que eu tenho aqui em casa, sem sombra de dúvida, para cortar carne não tem igual, tá? E como eu estou falando, gente, ele só é usado em churrascaria. Por quê? Pelo porte e formato, não é uma lâmina que chame atenção, que intimide ou qualquer coisa assim. E ele só é usado ali no pratinho para cortar a carne do rodízio, e tanto faz. Carne bovina, suína, ovina, de frango, peixe. Peixe é uma brincadeira, né? Mas é só isso que ele corta, gente. E chega em casa, eu passo uma buchinha com sabão, molho, nem secar seco, só fecho e guardo. E ele não enferruja. Os meus 8 cromos, se eu fizer isso, dá umas manchinhas, tá? Se tivessem esse acabamento, então, manchavam para valer. Mas por que eu estou mostrando esse canivete de pouco uso, né? É pelo seguinte, gente, tem muita gente que, como eu, às vezes compra uma lâmina que ela parece uma coisa ao você adquirir nas fotos e tal, você acha que você vai ter muito uso para aquela lâmina. E de repente não é tanto assim, porque às vezes você tem lâminas que fazem melhor aquele serviço. Foi o caso desse aqui no formato original dele, tá? Ele me chamou a atenção, parecia uma lâmina interessante. Os amigos vão ver no link do review que eu fiz, que tem várias fotos. Ele não tinha Spider Roller, ele tinha Tom Stud, né? Isso tudo fui eu que fiz nas modificações dele. Mas daria para mim usar ele como está hoje em outras coisas? Claro que daria, mas para quê? Eu tenho um monte de canivete que vão fazer
funções melhor do que ele para usar. Mas para carne, para cortar carne, eu não tenho nenhum que seja igual a ele. Nem mesmo a minha falsificação do Spyderco Military, que tem uma geometria até melhor do que ele, tá? Porque a geometria é boa realmente, mas o tipo de serra que eu fiz dele, como eu fiz fora de casa, no início, né? É lógico que depois eu ajustei ele mais e tal, mas esse aqui, a serra dele ainda corta melhor, tá? Essa serra pequenininha, ela é angulada para trás, então ele passa, mas abre a carne, que é uma maravilha. E como eu estou falando com os amigos, ele é tão especializado que no último, há quase 2 anos eu não usei. Por quê? Tem quase 2 anos que eu não vou à churrascaria. Uai, Cabral, por quê? Por causa da pandemia, gente. Eu sozinho ou meu irmão não teria muito problema, mas pra gente, aqui em casa, ir numa churrascaria é um evento de família, tá? E eu não vou expor meus pais, né, que são mais velhos e tal. Então, acho que a última vez que nós fomos foi em dezembro de 2019, e aí de 2020 para frente não fomos mais. Então já tem quase 2 anos que ele não vê uso. Na verdade, tem quase 2 anos. Esse fio que está nele é o fio que estava 2, 3 anos atrás, porque acho que eu nem retoquei esse fio, não me lembro, para falar a verdade, nem me lembro, né? Mas de qualquer forma também, retoque de um fio desse, eu uso aquelas pedras triangulares da Spyderco, são 2, 3 passadas de um lado e uma passada com a lâmina, com o lado flat dela, mais flat, né? Deitado praticamente na quina, só para remover a rebarba, tá? Mas o que eu quero dizer, quando os amigos tiverem uma lâmina que não estão usando, porque tem outras lâminas que desempenham melhor a função, e o amigo tiver condição, é lógico que não vai inventar. Se a pessoa não está habituada e não quer ter o trabalho, cuidado, porque, por exemplo, fazer o desbaste disso num rebolo, os primeiros desbastes que eu fiz, as primeiras lâminas que eu ajustei em casa, foi num rebolo, não foi em cinta lixa. É factível, nunca sofri acidente, mas é perigoso, gente. É perigoso, e se você não souber usar o rebolo, você estraga a sua lâmina, tá? Eu não recomendo. Cabral, mas você fez, você começou em algum ponto, é verdade. Mas vamos dizer que a primeira vez foi com muito cuidado, a segunda vez com muito cuidado, a terceira vez com muito cuidado, e assim foi. Nunca estraguei uma lâmina no rebolo, mas eu não recomendo realmente. Já se alguém tiver uma lixadeirazinha de cinta, mesmo meia boca, que meia boca? A minha é 1/4 de boca, né? Já fica melhor para fazer essa modificação. Ou quem tiver paciência, pulso, cotovelo e ombro, dá para fazer uma pedra carborundo ou diamantada, se alguém tiver diamantada, mas se não tiver, não precisa gastar tanto. Uma pedrinha carborundo aí dupla face, eu acredito que deve estar na faixa de uns R$30. Sob um fio d'água, você vai ter trabalho, tá? Eu sei porque eu já fiz um na mão. Inclusive foi um D2, um Queen Cutlery, tá? Deu um trabalho para burro. E olha que esse Queen Cutlery era só 58 de dureza, mas em aço D2, tá? Mas é factível. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o amigo tem uma lâmina que ele não usa muito, porque a geometria não ajuda, e ele tem outras lâminas, tá? Se ele tiver condições e disposição, se anime a fazer um trabalho de modificação. Com um detalhe, gente, não precisa ser tudo feito numa sessão. Você faz um bocado enquanto tiver com paciência, retoma outro dia, retoma daí uma semana, daí um mês, ou vai fazendo ajustes paulatinos. Você vai acabar com uma lâmina que talvez você continue não usando muito, mas ela seja muito boa para alguma coisa, como é o caso desse aqui.
Eu só não uso mais porque eu não vou muito mais à churrascaria. Se eu fosse mais vezes, sempre que eu vou à churrascaria, ele está no meu bolso. Provavelmente acompanhado de um outro canivetezinho, normalmente menor, pode ser um Victorinox, pode ser um Queen Cutlery, pode ser algum dos outros canivetes menores que eu tenho num outro bolso, mas esse aqui é especialmente dedicado a cortar carne. E os amigos eu vou deixar, como eu já falei, o link do review que eu fiz do Mochileiros, que tem várias fotos dele. Os amigos vão ver como ele se modificou. Alguns dirão que não é a mesma lâmina, e não é mesmo, né? Mas as modificações foram feitas por mim porque a necessidade se impôs, tá? Eu não estava vendo muito uso. Confesso para os amigos que carregar no dia a dia pelo peso é um pouco chato, tá? A não ser que você tenha uma calça jeans, para calça jeans não faz muita diferença. Mas se você usa uma calça de linho, uma calça de tecido mais fina, aí ele já dá uma diferençazinha, porque você passa a sentir o peso dele. Com jeans não dá muito problema não. Eu acho que era isso por esse vídeo, só para incentivar os amigos a não terem medo de modificar suas lâminas quando necessário, tá? Só dizendo isso, façam sempre com lâminas mais baratas, não usem lâminas caras, obviamente. Se você for começar, comece por uma lâminazinha barata que você comprou e não gostou muito do desempenho, porque a geometria não está otimizada, aí você vai, se for na pedra, não tem muito segredo, você não vai arriscar a têmpera do aço. Se for no rebolo, é coisa que, sinceramente, eu não recomendo, tá? Porque o rebolo, a cinta lixa é perigosa, mas o rebolo é mais perigoso ainda, tá? Eu nunca tive acidente com rebolo com cinta lixa, mas o rebolo é muito mais perigoso. E o mais perigoso de todos eles, roda de feltro, roda de pano, etc., com pasta de cromo, tá? Essa então é um perigo, tá? Eu mexo com roda de polimento, gente, há mais de 35 anos por causa do consultório. Então eu estou habituado a trabalhar com essa porcaria, tá? Se eu não soubesse trabalhar com isso, eu estava lascado, porque para polir metal, para polir resina, tudo eu preciso de ou roda de pano, ou roda de feltro, ou roda de jeans, pano, mas tem uma outra roda que eu uso para polimento mais fino. Então também nunca tive problema com isso, nem no consultório, trabalhando com peça, com coroa, nada disso. Com lâmina, então, quando eu quero polir mesmo, aí é uma tranquilidade, porque não vai acontecer, não vai acontecer acidente, eu não posso afirmar isso, mas eu sempre tomo muito cuidado quando eu estou mexendo com roda de pano, tá? E sempre atento ao sentido do giro da roda, posicionando a lâmina de modo que, se tomar um golpe, ela vai ser jogada para minha frente, tá? Então são esses cuidados que eu estou falando. É por isso que eu estou falando, se o amigo quiser fazer alguma modificação e não tiver muita experiência, comece a modificação pela pedra carborundo. Eu sei que dá um trabalho do cão, porque eu já fiz só manualmente na pedra. Dá um trabalho do cão, mas é factível, gente. E do jeito que eu estou falando, a pessoa pode achar assim, nossa, ficou o dia inteiro para desbater. Na verdade, não, tá? Na verdade, ela vai até um pouco mais. Se for esses aços comuns, 8 cromo 13, 420, até 440C, gente. Se eu fiz o desbaste de uma D2, dá para ir, tá? É lógico, você não vai tentar fazer na mão um S30V, um ZDP, esses aços mais duros. Mas aços comuns, de canivetes mais comuns e mais baratos, é plenamente factível. E como eu falei, não precisa ser feito integralmente numa sessão.
Faça um bocado enquanto você tiver com paciência, retoma depois, mais tarde, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, e faz disso um processo contínuo. Uma semana ou um mês você faz o desbaste base da geometria que você quer. No mês seguinte, 2 meses depois, dá uma refinada nisso. 3 meses, 4 meses, 6 meses depois, pule mais a lâmina, até ela chegar no polimento que você quer. Vai fazendo, vai construindo gradualmente a mudança, tá? Não é esse bicho de 7 cabeças, tá? É lógico, dá trabalho, tá? Mas não é esse bicho de 7 cabeças. E se alguém tiver uma lixadeirinha, eu, por exemplo, esses tipos de desbaste, gente, eu vou ser bem honesto com os amigos. Se somar o tempo total que eu uso na lixadeira, efetivamente lixando, minimizando o risco e tal, uma lâmina dessa aqui, como ela está em lixa 150, eu acredito que eu não levo mais do que 15 ou 20 minutos para ela chegar nesse ponto aqui, tá? O serrilhado não, o serrilhado é diferente, tá? O serrilhado, via de regra, eu faço com a lâmina dentro de uma tampa com uma lâmina d'água. É uma lambança danada, tá? Então ela fica o tempo inteiro com uma camadinha fina de água nela, e eu venho com um rebolinho de carborundo para Dremel e venho fazendo os dentes. Sempre tocando e tirando, nunca deixando direto para não superaquecer, não dá problema na região do fio. Normalmente eu faço isso no quintal, com óculos de proteção além do meu óculos, porque faz uma lambança danada mesmo, mas garante a integridade do meu fio. Cabral, tem outro jeito de fazer esse serrilhado? Tem, com lima. Dá um trabalho danado, porque esse aço aqui, por exemplo, com 57, gente, aquela lima redonda de motosserra, ela até desbasta ele, mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. Se você for trabalhar com aço carbono, aí é mais fácil. Mesmo com dureza de 60, aí é bem mais fácil, tá? Mas eu também recomendo não trabalhar debaixo de uma lâmina d'água. Óbvio que nem daria para limar assim. Mas, por exemplo, não acelere muito o ritmo no usar a lima, não. Vá mais devagar. Então, se você for mais devagar, você normalmente nem precisa resfriar a lâmina, tá? Mas se você for imprimir um ritmo mais forte, um pouco mais rápido, de vez em quando é bom jogar uma aguinha. Você vai pôr o dedo aqui, você não vai sentir alteração nenhuma de temperatura, mas na borda extrema do fio, se num ritmo mais rápido, ela aquece sim, tá? Então toma só esse cuidadinho. Esse spider roll, pouca gente vai ter condição de fazer, porque, por exemplo, uma broca diamantada em baixa rotação, que é uma Dremel, por exemplo, gente, não é que não dá para fazer não, mas você vai ter que trabalhar com água o tempo inteiro em cima da broca, vai levar um tempão e tal. Isso aqui eu fiz com alta rotação em broca diamantada e água resfriando, tá? Pela têmpera da lâmina, não, aqui em cima nem faria muita diferença. É para não detonar a broca mais cedo do que deveria, tá? Então é para uma broca conseguir fazer isso tudo sem eu queimar a broca. Broca não é muito cara, mas não é um dinheiro que você vai jogar fora para queimar as 3, 4 brocas para fazer um buraco desse, tá? Então tem esse detalhe. Esse spider roll aqui foi feito com broca diamantada em alta rotação, tá? Depois eu até usei uma Dremel para acertar ele um pouquinho e tal, com ponta carborundo, mas foi só para fazer acerto, não foi nem para regularizar o buraco não, foi só para ajustar as quinas e coisa e tal, tá? 95% do buraco foi feito com broca diamantada em alta rotação, tá? Então esse é um vídeo mais para incentivar os amigos a começarem a modificar
uma lâmina de vocês que vocês não usam ou usam muito pouco porque a geometria não favorece, tá? Ela pode ser muito peituda, a geometria não é o que vocês esperavam, ou vocês possam achar que num desbaste high saber, ou full flat, ou full convex, ela tem um desempenho melhor do que o desbaste original dela, tá? É só um vídeo de incentivo para os amigos e mostrar uma laminazinha que é aquilo que eu falei. Para que eu vou encomendar uma lâmina para um cuteleiro e pagar, não vou dizer os olhos da cara, gente, porque tem gente que cobra um preço até justo, mas por mais justo que seja o preço que ele cobre, não vai ser o preço de uma lâmina industrial. E aquela história de que, não, mas a qualidade custom é muito melhor. Ô, gente, olha, eu não vou discutir que para a maioria das peças isso seja verdade, mas tem muita hipocrisia nesse meio, né? Tipo, eu já cansei de ver gente falando: aço AUS 8 é aço porcaria ou é aço de entrada. Aço 420 HC é porcaria ou aço de entrada. Aço 420 com a 54 RC é aço de enlatado, de tão porcaria que é. Porém, essas mesmas pessoas falam de facas artesanais, normalmente feitas em aço carbono série 1000 ou de baixa liga, como se fossem a maior maravilha do mundo. Aí eu paro aqui e penso, que diferença tem entre um aço 420 com 54 RC e uma faca artesanal em aço 1060, 1070, 1075, que o cuteleiro faz com uma dureza baixa também, de 54, 55. Ou qual a diferença entre um Buck 420 HC com 59 RC, que é o caso do meu, para uma faca artesanal em aço 1095, 1075, com os mesmos 59 de dureza? Eu falo para vocês, a retenção do 420 HC com 59 RC de dureza é superior. Mas o cuteleiro que eu trabalho tem forno de temperatura controlada. Ótimo. Provavelmente, se ele tem um bom protocolo, o tamanho do grão vai ser o ideal. Mesmo assim, como o tratamento da Buck é muito bom para o 420 HC, a retenção de fio dele vai ser superior em dureza igual ou semelhante. Pelo simples fato dele ser um aço inox. Pelo simples fato disso. E aí, gente, não precisa se fiar na minha palavra. Tem uma série de pessoas respeitáveis postando testes aí que deixa isso claro. Igual hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o meu bom amigo Daniel Negre sobre esses detalhes. Superaços, né, hoje em dia como são chamados. REC 121, como é que é o nome desse outro? S110, K390, M390, Maxamet, tem uma infinidade por aí. O que o Lerin fez, que é um metalurgista com PhD, e que também é cuteleiro, porque o pai dele é um dos cuteleiros mais famosos dos Estados Unidos. Ele pegou uma série de aços, ele fez o tratamento térmico de todos eles, especificou o que fez, especificou a dureza de cada lâmina, e aí fez o teste mais confiável possível em termos de repetibilidade, que é o teste Catra. O teste Catra é
completamente diferente do mundo real. No mundo real você corta manualmente as coisas, está sujeito a uma série de variáveis, como torção, uma série de coisas. Mas o teste Catra, se você quer comparar resistência à abrasão, que é em boa parte, não é tudo, tá? Mas em boa parte, responsável pela retenção de fio de forma mais grosseira, aquele fio de depilar cabelo, esse não faz muita diferença não, gente. Se você tem um super aço ou um 420 HC, os dois vão durar mais ou menos o mesmo tempo, desde que a dureza seja semelhante, tá? Agora, a habilidade de continuar cortando por mais tempo, um aço com maior resistência à abrasão vai levar a vantagem, tá? Ele vai atingir um platô de desgaste que a partir dali os carbonetos vão tomar conta e é quem efetivamente vão começar a efetuar o corte, tá? Ou seja, não vai ser aquele corte maravilhoso do início, mas é um corte aceitável se você quer cortar muita coisa. Mas, por exemplo, o Larry, nesses testes que ele fez, dos aços que ele usou, eu não me lembro se ele usou Maxamet, eu acho que não. Dos aços, um dos 48 aços que ele usou, o que deu o maior número de cortes TCC no Catra, ou seja, número de cartões de sílica impregnados com 5% de sílica cortados e versus extensão total desses cartões. Foi o REX 121, deu 1000 e tantos cortes. Aí você fala assim, nossa, 1000 e tantos cortes é uma maravilha. Pois é, vocês sabem quanto que o bom e velho 440C, esse açozinho que muita gente torce o nariz para ele, mas que é usado como benchmark, não é benchmade, benchmark, ou seja, aquele aço contra o qual os demais vão ser comparados, o 440C, com 56 e pouco de dureza, se não me engano, deu acho que 400 cortes. Ou seja, um super aço com mais de 65 de dureza, até mais eu acho, não cortou no teste Catra nem 2,5 vezes mais do que o bom e velho 440C, com 50, nem chegava a 57 de dureza. Aí você para e pensa, tá, eu compro um bom 440C, vamos colocar como bom o Firebird, é um bom 9 cromo 18 mV, ou seja, 440C. Com todos os meus ganhos, gente, estão na faixa de 58 ou 59, tá? 58 ou 59, quando em aço 440C. Então vamos considerar que o tratamento térmico nem seja ótimo, seja só bom, tá? Então vamos dizer que ele não faça 400 cortes, ou no caso com 58, 59, ele faria 430, talvez esbarrasse no 450 com um tratamento térmico ótimo. Mas vamos considerar que ele faça 350 cortes. Eu acho que é mais, mas vou considerar 350. Um ganso por 20, 25 dólares. Vai cortar só 3 vezes menos que um REX 121, cuja lâmina aí, num canivete, deve custar o quê? 300 dólares, 400 dólares. Aí eu pergunto para os amigos, o 440C, com 350, estou jogando lá embaixo, tá? Lá embaixo. Mas se você pegar uma chairinha, você está efetuando os cortes, deu, vamos dizer, 100 cortes. Passou 1, 2, 3, 4. Chairinha cerâmica ou chairinha diamantada, tá? Você não está pensando só em alinhar o fio, não. Você está pensando em refazer o fio. Você gasta o que nisso? 5 segundos? Não, você vai fazer bem devagar. Você gasta 10 segundos.
Vamos supor que você pare 10 vezes no processo do que você está cortando para efetuar 1000 cortes, tá? Ou seja, você gastou no total 100 segundos. 100 segundos é pouco mais que 1 minuto e meio. 1 minuto e meio no evento de você fazer 1000 cortes, não sei em que mídia você está fazendo. Vai fazer essa diferença toda para você concluir a tarefa? Sendo que a cada 100 cortes, estou colocando lá embaixo também, você vai estar com o fio como se ele tivesse 0 bala de novo. Ou seja, você vai efetuar menos esforço, essa lâmina vai cortar mais fácil, porque o fio vai estar mais vezes próximo ao ótimo dele. Justifica você gastar 10, 20 vezes mais de uma lâmina, porque a retenção de fio dela é 3 vezes maior? Pensem bem, respondam racionalmente isso. Levem essas variáveis em consideração. Vale a pena? Vamos supor que você seja um caçador e vai caçar no norte, tá? Não do Brasil, no hemisfério norte, ou seja, vai caçar veado e tal. Você vai ter que fazer o skinning desse animal. Você vai gastar $400 numa lâmina, que vai te permitir, se você souber fazer bem, fazer o skinning do que? Uns 3, 4 animais? Ou você prefere gastar $20 numa boa lâmina, que você faz o skin dos mesmos 3 ou 4 animais, mas com mais conforto, que ela vai cortar melhor, porque simples 2 passagens de cada lado numa charinha cerâmica ou diamantada, e o fio dela vai estar no ótimo. Sendo que numa caçada, você sempre corre o risco de sua lâmina cair, ou você deixar em algum lugar, precisou fazer alguma coisa urgente, depois você não acha mais. Você prefere perder uma de $20 ou uma de $400. Sendo que ambas vão fazer o mesmo serviço, tá? Porque a outra, quando ela começar a sofrer o desgaste, porque às vezes você tem que cortar a pele por fora, então ela vai sofrer um desgaste mais acentuado, ela vai continuar cortando depois, mas vai continuar cortando pior do que quando ela estava 0 km. Ao passo que uma lâminazinha de $20 em 440C, com uma lambidinha de 10 segundos, eu estou falando que você vai passar na chaira assim, ó. Isso. Você usa a chaira assim? Eu não uso. Tá? Quando eu falo passar na chaira, eu levo uns 3 segundos, 5 no máximo. E olha que eu estou exagerando no tempo, porque normalmente a gente passa assim. Ó. Isso. E seu fio já está ótimo. Então, pensem nisso. Trabalhem com a realidade e não com o e se. Porque hoje em dia todo mundo trabalha na base do e se. Trabalhe na realidade. Você precisa, se você tiver uma boa lâmina, com boa geometria, com um bom 440C, para que você vai pagar 20 vezes mais numa lâmina que, mesmo com técnica de desbaste, alívio e microfio, só 2 passadinhas na chaira cerâmica não retorna o fio no quase original dele, não. Por quê? Por causa da quantidade de carboneto. Leva tanto tempo assim para retocar também? Também não. Vamos ser sinceros. Talvez umas 10 passadas de cada lado e ele já esteja no ótimo. Mas, entre você fazer 10 passadas de cada lado e 2 de cada lado, o que você acha melhor? Tá? Então, não é que essa lâmina de $400 vai ter um desempenho 20 vezes melhor do que a lâmina de $20. Não vai. Não sou eu que estou afirmando. Isso são testes controlados por pessoas especialistas do ramo. Nem usuários são. É metalurgista, que também é cuteleiro e, por óbvio, é usuário de lâmina. Então, gente, vamos parar de fantasiar as coisas e vamos começar a colocar o pezinho no chão.
Não estou dizendo que você não deva comprar essa lana. Se você pode e quer, compre quantas dessas você quiser. Agora, na vida real, no dia a dia, você realmente precisa disso? Ao caso do meu ZDP 189, eu quase não uso. Eu uso muito mais o meu Ganzo, que é clone do meu Stretch da Spyder com ZDP, que eu reajustei a geometria dele, que hoje está literalmente de igual para um pouco melhor do que a do ZDP, porque o Ganzo é peitudo originalmente. Eu uso muito mais o Ganzo. Por quê? É fácil a manutenção do fio, e eu não tenho muita preocupação com ele, porque quando eu uso o ZDP, eu tomo muito mais cuidado. Por quê? Porque eu sei que é um aço que é mais suscetível à fratura, que eu não posso abusar, não é muito interessante eu deixar cair em piso de cerâmica, um piso mais duro, não é muito bom eu bater em osso com ele. Com o Ganzo, eu tô nem aí, tá? E nunca me deixou na mão. Então, é só essa dica para os amigos, um incentivo para os amigos. E quem tiver pessoa mais idosa em casa, assim que tiver a chance de vacinar, leve para vacinar. E, se possível, se no seu lugar forem pessoas inteligentes e não como São Paulo, que seja da Pfizer ou no máximo da AstraZeneca, tá? Porque não é que a Coronavac é ineficaz, ela é eficaz. Inclusive para a dose de reforço, ela vai dar um boost na resposta imune. Só que o boost que a Pfizer dá é bem maior. E aí você quer o melhor para o seu idoso, correto? Então, se possível, que o local onde, tirando o estado de São Paulo, acho que os demais vão usar ou a Pfizer ou a AstraZeneca. E aí vale a pena você não deixar passar a data, fique de olho no cartão de vacina do seu idoso. Se já tiver mais de 6 meses que ele tomou a segunda dose, seja da Coronavac, da AstraZeneca, não faz diferença. E chegou a data para ser vacinada na faixa etária dele, não deixe de levar ao posto de saúde para essa vacinação. Se fosse a Coronavac, paciência, tá? Mas que não é o ideal, não é o ideal. Esse povo ficou o tempo inteiro martelando na cabeça da gente: ah, mas a ciência, Pois bem, a ciência já provou, comprovou e provou de novo que a Pfizer dá uma resposta imune muito superior quando usada como dose de reforço. Isso é ponto pacífico. Quem fala o contrário é hipócrita, como o seu Dória e o seu, como é que é o nome dele? Dimas Covas, do Butantan. A Coronavac aumenta a proteção, isso é verdade, mas não aumenta no mesmo nível da Pfizer, tá? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.